Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que rola. Nosso São Paulo Futebol Clube, nosso tricolor do Morumbi, o maior clube do mundo, vocês acompanham aqui. Inclusive, galera, já vão deixando nos comentários a frase que vocês mais gostam. SPFC, o maior clube do mundo. E, gente, antes da gente começar, isso é muito rápido. Vai no botãozinho vermelho inscrever-se, se inscreve aí e ative as notificações pra vocês não perderem nada, pra vocês não perderem nenhum vídeo, porque eu, Tidico, vou trazer vídeo pra vocês todos os dias, atualizando vocês e mantendo vocês informados em tempo real de tudo que rola no maior clube do mundo. Lembrando que se inscrever é de graça, não custa nada. Então se inscreve aí e ativa as notificações pra vocês ficarem por aí de tudo que rola no maior clube do mundo. E galera, deixar o like também é de graça, vão tacando dentro do like aí, isso também não custa nada e ajuda demais no trabalho diário, no trabalho do dia a dia, no crescimento, no desempenho, no desenvolvimento do canal. Por isso que eu peço like pra vocês. Posso contar com essa moral? Obrigado, galera, obrigado de coração. Vão tacando dentro no like e se inscrevam aí. E quem ainda não comentou, vai deixando nos comentários. Tidi, qual que é a frase mesmo? SPFC, o maior clube do mundo. Vão deixando nos comentários aí enquanto vocês vão assistindo ao vídeo. Gente, já temos um retorno já. Um jogador importante retornando, que é o Rafinha. Nós temos algumas coisas em volta disso. Eu sei que nós estamos passando por... O São Paulo passa por um momento muito delicado, né? Um momento muito estranho, digamos assim, em relação a derrota pro Vasco, o jogo do Cuiabá, algumas coisas deixou um clima pesado no São Paulo e turbulento entre jogadores, comissão técnica, diretoria, e a volta do Rafinha nos diz algumas coisas no sentido de uma possível panela no São Paulo, em que o Rafinha seria a gente entende o Rafinha ser um dos líderes disso, né? Dos jogadores ali do elenco. Só que assim, gente, eu acho meio injusto isso, porque independente do que o Rafinha representa pro elenco ou não, eu não tô falando disso. Só que assim, o futebol do Rafinha, eu gostei bastante. É claro que o Rafinha ele não tem uma grande carga de jogos, né? Ele não vai aguentar jogar uma grande carga de jogos, mas eu achei o Rafinha muito importante pra conquista do título da Copa do Brasil. Verdade seja dita. O Rafinha não tem nem de longe o corpo do Igor Vinícius, mas ele é muito melhor tecnicamente falando. Pra mim foi muito mais importante, fez gol importante, uma postura importante, é um jogador que sabe ganhar jogos grandes. Então assim, pra jogar um exemplo, pra jogar Libertadores, pra avançar na Libertadores, um torneio muito mais disputado, brigado, nervoso, né? Não tô nem falando tecnicamente, mas a Libertadores muda toda a atmosfera. Um time que nem é tão bom pode ganhar moral e aquele jogo de Libertadores fica uma coisa assim muito, muito complicada, muito complexa por todo o contexto da situação. Então, em jogos desse tipo, eu acho que o Rafinha pode ajudar bastante o São Paulo, mais do que o Igor Vinícius. O Igor Vinícius tem jogo que ele vai bem, pra mim muito inconstante, fraco tecnicamente, tem um belíssimo físico, corre muito bem, mas assim, particularmente eu não gosto muito. Então o Rafinha, pra mim, verdade seja dita. Nós estamos com uma pulga atrás da orelha muito grande com o que vem acontecendo recentemente no São Paulo, e o Rafinha pode ser um desses jogadores que é um dos os líderes ali do elenco, né? Os caras de uma suposta panela, mas em campo, com o que nós vimos dele antes dele se lesionar, né? O que nós vimos ali da Copa do Brasil, pra mim entregou bastante. Pra mim, disse pra que veio e está retornando agora pro São Paulo. Nos próximos jogos já pode ser relacionado e muito provavelmente jogará. Galera, Thiago Mendes, esse aí tá me ganhando, hein? Esse aí tá me ganhando extra-campo. Me ganhando no bom sentido, né, gente? De, assim, em relação a gostar, a aprovar as atitudes dele, né? Do que o cara tá fazendo. Agora nós temos a informação, a notícia, a gente atualizadíssima, que o Thiago Mendes, já jogador do São Paulo, né? Já voltando pro São Paulo, foi pessoalmente pro Catar, né? Pra Doha, resolver pessoalmente as pendências lá com o Al Rayyan, né? Pra já pegar a liberação dele, ele tá querendo correr demais com isso, pra já se apresentar de forma oficial no São Paulo. Bem bacana, né? Bem bacana isso que o Thiago Mendes fez. É um cara que eu tô querendo ver muito com a camisa do São Paulo, porque ele tem uma das principais premissas, né? Uma das coisas que a gente mais valoriza. É por isso que o futebol ele é maravilhoso, ele é tão importante, né? Porque ele não é só contrato, financeiro, tudo coisas importantes.
profissionalismo, relação contratual, financeiro, né, os valores acertados. O futebol, ele não é só isso. O Thiago Mendes, ele nos mostra nessa volta dele que ele não é o principal. É claro que é importante você ter tudo redondinho, ter também um belo salário. É claro que tudo isso é importante. Só que ele está nos mostrando uma das coisas que mais importa pra gente: a vontade de voltar a vestir a camisa do São Paulo. Ele está aparentemente ele está colocando tudo à frente. Ele está colocando a vontade de jogar pelo São Paulo, de defender o São Paulo à frente de tudo, à frente de bom negócio, à frente de salário. É claro que ele vai querer um bom negócio e tal, só que ele tá meio que deixando na mão do São Paulo. O desejo dele é jogar. E isso me diz muito da pessoa do cara. É um cara que dá gosto. Ele não precisaria estar fazendo nada disso, né? Ele poderia chegar e fazer uma negociação muito mais suave, né? Muito mais tranquila. Ah, eu tô disponível, quero voltar pro São Paulo, para ali, para... E ele voltaria do mesmo jeito, a gente entende, porque o São Paulo já mostrou interesse. Só que não, ele tá indo além. Ele se movimentando bastante, se deixando bem à disposição e deixando as coisas favoráveis pro São Paulo pra voltar o quanto antes. Isso me diz bastante do cara. Eu tô muito feliz com o Thiago Mendes. Não esperava nunca uma volta do Thiago Mendes me deixar tão feliz. A gente sabia que muito provavelmente ele voltaria, mas dessa forma que ele tá voltando, pra mim tem um carinho a mais essas atitudes, as ações que o Thiago Mendes tá tomando já extra-campo. Galera, Sabino, a novela Sabino aí, né, pra quem não viu, o Sabino teria se negligenciado, teria ficado meio torcendo o nariz em relação ao aquecimento, peitado a comissão técnica. Ah, eu tava aquecendo ali, agora vocês querem que eu aqueça aqui, fica me jogando. Uma coisa assim surreal, né, uma coisa assim absurda, uma coisa que não era nunca pra acontecer no São Paulo. E eu não tô falando agora só porque é o Sabino. Se fosse o Caleri fazendo isso, se fosse o Arboleda, que são nossos principais, já seria um absurdo. Agora o Sabino, esse cara que não é ninguém. Eu nem acho ele tão ruim pra ser banco. Agora esse cara, ele não é ninguém pro São Paulo pra fazer isso. Você não é ninguém pro São Paulo, Sabino. Que fique bem claro. Pra você ser alguém, você precisa ganhar um brasileiro, uma Libertadores. Você não é ninguém pra fazer isso. Ninguém, você não é nada, você não representa nada pro São Paulo. Mas enfim, não é pra esculachar aqui também. Temos informações aí, notícias de que ele já falou com o pessoal do preparo lá físico, já falou com a comissão técnica, parece que acertou tudo. Parece que já conversaram e tal. E agora eu vou além. Pra mim não precisa de multa, não precisa chegar e, você fez... Seria interessante uma multinha pra mostrar. Mas assim, não precisa. Se o que estão falando é verdade, que já acertou a situação, porque não dá pra saber se é verdade também, né? O que chega pra nós é que não, estão querendo plantar crise, já acertou tudo, né? Quem quer plantar crise? Quem quer plantar crise é o Sabino, que faz isso no meio do jogo. Esses caras querem plantar crise, tá? Não somos nós a torcida. Então, se já foi falado, pra mim não precisa nem de multa, nem de nada. Pra mim isso daí se resolve no tete-a-tete. Que conversa é essa? Por que você não quis? Por que você não... Pra mim é até melhor não colocar multa. Porque multa o cara pagou ali e pronto. Continua o desrespeito. Pra mim isso tem que ser no tete-a-tete. Então, se essa conversa realmente rolou, que tenham colocado o Sabino no lugar dele, que é um lugar que não representa nada hoje pro São Paulo. Então que ele tenha sido colocado no lugar dele. Uma conversa tete-a-tete. Sabino, o que foi isso aí? Quem manda é o Zubeldia, tá? Só pra você saber. Já que você é alguém da diretoria. O treino lá, né? O treino... Estão falando aí que não tem crise. Não tem crise. O São Paulo se reapresentou, treinou. Mas o ambiente ruim falam que é natural. É o ambiente de velório por conta da derrota do Vasco. Tá todo mundo meio puto ainda. Todo mundo meio bravo. Desculpa. Todo mundo muito bravo ainda. Todo mundo muito... né? Por conta de tudo que aconteceu, aquela coisa, poucas palavras de todos os lados. E aí, teria uma coisa que assim, é de uma incompetência enorme, né? Uma coisa ridícula, que eu não posso chegar aqui e mentir pra vocês falando que eu acredito nisso, né? Porque agora chegou a diretoria lá, não fala quem, né? Chegou a diretoria e teria explicado pro Zubeldia que não precisaria poupar, não precisa poupar. O que chega pra nós, tá, gente? A informação que chega, eu também não acredito muito não, tá? Mas eu tenho que passar pra vocês o que chega, né? Só que a gente não é burro, né? Aí não dá pra não conversar sobre isso.
Aí chega e fala assim, ó, Zubeldia, mas você não precisava ter poupado contra o Vasco. Pode ir porque não tá tendo Copa do Brasil, não tá tendo Libertadores e não pode ir força total no Campeonato Brasileiro. Precisou perder do Vasco pra ter para explicarem a importância do Campeonato Brasileiro pro Zubeldia? Os caras se veem todos os dias. Não daria pra ter falado isso antes? Ô Zubeldia, o Muricy, Zubeldia, só pra rapidinho aqui, eu não quero te atrapalhar no treino, como é que você pretende ir com o time? Você tá com uma ideia de poupar alguns jogadores, tá? Porque assim, a diretoria entende que você pode ir força total nesse jogo, a gente se responsabiliza. Não tiveram tempo pra ter uma conversa prévia de 1 minuto. Ô, Zubeldia, só pra saber, só pra gente alinhar aqui. A diretoria quer força total nesse jogo. Não queremos influenciar no seu trabalho, não queremos tirar a sua autonomia. Mas você tá se preparando pra isso? Se você tá preocupado em machucar pra Libertadores, não, pode ir força total no Brasileiro, que nesse período é importante, porque não tá tendo Copa do Brasil e Libertadores. Então aqui no Brasil funciona assim, tem que jogar o Brasileiro. Não tiveram tempo pra isso, teve que perder pro Vasco pra explicarem a importância do Campeonato Brasileiro. Aí fica ruim de acreditar, né, família? Aí fica ruim de acreditar, né? Mas enfim, estão falando que tá tudo bem, que o tá ruim, lógico, mas que não tá tão assim. Não tem essa de panela, vai ajustar, Zubeldia tá de boa lá, a diretoria bancou, estão querendo falar isso, sabendo pedir desculpa, parará, aquela coisa toda. Vamos esperar. Gente, uma situação absurda envolvendo o Diniz, né? Eu relutei bastante pra falar disso. É porque tiveram alguns torcedores que são entusiastas de uma possível volta pro Diniz. Isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo. Um cara que... Bom, é que ele ganhou aquela Libertadores. Aquela Libertadores, sim, pra mim, maquiou muita coisa. Assisti muitos jogos do Fluminense com o Diniz lá, tá? Pra mim, continua sendo um treinador péssimo. Adoro a pessoa do Diniz e um treinador péssimo. Essa do Fábio, o Fábio... É que o Fábio não foi ridicularizado porque todo mundo sabe que isso não é verdade, né? As entregadas que o Fábio, que é um baita de um goleiro, tava fazendo lá no Fluminense, na carreira ele nunca teve esse histórico, né? Aconteceu isso por causa do Diniz. E não tinha cobrança. O goleiro dá um gol por jogo e o técnico gosta. Não tem problema, é assim mesmo. A saída continua assim. Então é um treinador, pra mim, completamente desqualificado. E pra mim, uma volta do Diniz, uma possível volta agora que ele tá sem clube, daqui a um tempo, caso o Zubeldia saia, o que eu não quero, tá? De jeito nenhum quero que o Zubeldia saia nesse momento, nem daqui pra frente, sei lá. Difícil prever, né? Mas eu não quero o Zubeldia fora por nada nesse momento. Agora, pensar numa possível volta do Diniz, pra mim isso é uma história completamente inaceitável e absurdo. Só tô trazendo isso pra vocês porque rolou um pouquinho desse papo. E galera, o meia já é nosso, né? O 10 já é nosso. Podem comemorar, o craque tá aí. Rames Rodrigues, né? 2 assistências na Colômbia. A gente vê que o futebol ali não é tão diferente, né? Aquela coisa, aquela mentira. Precisa montar o time pro Ramos jogar. A gente viu que isso é mentira. Contra o Grêmio, me lembraram muito bem aí um jogo que o Ramos fez de forma muito interessante. Quando o Ramos ele tem a oportunidade, né? Quando ele tem um pouquinho a situação favorável pra ele, geralmente ele destrói. Geralmente ele vai bem no jogo, nas partidas, né? E o cara é nosso! É nosso! Como nós já vimos muito altos e baixos na questão do Rames Rodrigues, dá pra pensar sim que o Rames caso ele não tenha proposta, eu acho difícil ele não ter proposta de time grande depois dessa Copa América. Ele é nosso, ele vai voltar pro São Paulo. E pra mim ainda pode jogar sim, porque nós já vimos ele fora. Ramos Rodrigues tá fora. E ele voltou a jogar, voltou a ser reintegrado. Então, com essa conversa dessa panela, esse Luciano de meia que é inaceitável. Por que nós não podemos trazer de volta o Ramos Rodrigues, que o São Paulo já paga o salário, já tem contrato e é nosso? Eu gosto de comparar bastante a situação do Rames com a do Scarpa. O Scarpa no Palmeiras era um mico quando começou, era fraquíssimo. O Scarpa foi comprado por uma fortuna do Fluminense pro Palmeiras e o Scarpa não dava certo de jeito nenhum. Demorou mais ou menos 1 ano pro Scarpa meio que começar a se ajeitar e jogar bola no Palmeiras. Foi mais ou menos isso. E o Scarpa virou virou não, ele já era, né? Mas o Scarpa conseguiu se encaixar e conseguiu jogar no Palmeiras depois de um baita de um tempo. Todo mundo achava que tinha dado tudo errado na contratação do Scarpa do Palmeiras. Eu, particularmente, tinha também achado. E depois deu certo. Pode ser o caso do Rames. Pode ser que daqui algum tempo a gente falou, tá vendo? Demorou, tal, mas finalmente engrenou. Por que não? O cara é nosso, o cara tem contrato, São Paulo que paga o salário dele, o cara joga muito.
São Paulo tá precisando de meia mais do que qualquer coisa. Se o Rames não tem intensidade, o Luciano também não tem. Então eu comparo sim, porque. E tá dando mais ou menos o mesmo tempo, né? O Rames tem o quê? Um pouquinho menos ou um pouquinho mais de um ano? Não sei exatamente aqui. Mas é basicamente o mesmo tempo que o Scarpa demorou pra se adaptar lá no Palmeiras pra conseguir jogar. O Rames agora pode ser isso. O São Paulo pode chegar, reintegrar o Rames e ele voltar a jogar em um ambiente muito melhor, muito mais favorável que a gente vê jogo após jogo lá da Colômbia e até mesmo os daqui do São Paulo. Que o cara pode sim jogar mais, pode sim render mais e que tem muita mentira em volta do Rames não jogar no São Paulo, que nós precisamos superar isso o quanto antes. Mas é isso aí. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, comentem, quem quiser comentar, quem quiser deixar opinião nos comentários, vão comentando aí. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, vão deixando like. Obrigado e até a próxima.